Deus. Pode sentar. Pai do Senhor a todos. Amém. Que Deus, a partir de agora, esteja iluminando nossas mentes. Que Deus possa estar trazendo agora à nossa memória tudo aquilo que Ele já fez. Porque às vezes nós esquecemos. Às vezes o passado tempo, às vezes a ansiedade de querer mais, nós esquecemos do que Deus fez. E quando nós esquecemos do que Deus fez, nós acabamos sendo ingratos. Porque o que Deus fez, só Ele pôde fazer e ninguém mais pôde. Você mesmo não pôde fazer nada pela sua vida. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou, foi Deus que fez. É Deus que faz, é Deus que nos sustenta, é Deus que, através do seu Espírito, Ele é que faz com que nós se movemos na face dessa terra. E hoje eu queria trazer para vocês uma palavrinha para nós ser alertados, né? Porque nas igrejas está ficando esquecido o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós que cremos na Trindade, essa palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia, mas nós entendemos que são três pessoas. Então é Deus na pessoa do Pai, Deus na pessoa do Filho e Deus na pessoa do Espírito Santo. Não são três Deus, é um Deus só nas três pessoas. É a mesma divindade. E muitas vezes nós lembramos do Pai, nós lembramos do Filho e esquecemos que o principal, que é o que está conosco todos os dias, nós acabamos esquecendo que é Ele que nos move, é Ele que nos guia, é Ele que nos consola e é Ele que nos ajuda. Está lá em João 14, versículo 26. Porque Jesus ali no começo do versículo 14, Ele está dizendo que Ele está indo para o Pai, Ele está indo preparar morada para mim e para você, né? E faz tudo aquilo lá. No 12 Ele vai dizer que Ele deixou um poder que nós poderíamos fazer coisas maior do que Ele fez. E no 26 Ele diz que vai enviar o Consolador. E o Consolador é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia nós vamos ver, ele tem vários nomes, né? Principalmente no Velho Testamento ele tem outros nomes e não o Espírito Santo. E se ele deixou esse Espírito, nós vamos ver que nós precisamos ser cheios desse Espírito. Se nós abrirmos lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 2, ali quando há o Pentecostes, né? O Pentecostes acontece depois de 50 dias, né? Que vem a ascensão de Jesus. A ascensão é a subida ao céu e depois vem o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidas. E aí de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Então, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós venhamos receber os dons espirituais que está lá em 1 Coríntios 12, 13, nós precisamos, primeira coisa é buscar o Espírito Santo. A primeira coisa é você reconhecer que você é pecador contra Deus e que precisa se arrepender, dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. E aí, a partir disso, você se torna filho de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 12,
que quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, então nós passamos a ser filho. E como filho nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas para isso você tem que reconhecer que você é pecador. Mas você precisa também reconhecer que pelo sacrifício ali na cruz você foi justificado por seus pecados. E você sendo justificado, você aceitando, você pode receber esse Espírito Santo. O Espírito Santo não são para pessoas especiais. O Espírito Santo é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, para que eu e você sejamos salvos. Você crendo nisso, você tendo essa fé, você exercendo essa fé, você pode receber o Espírito Santo. Se nós abrirmos a Bíblia lá no capítulo 19 de Atos, acho que no versículo 2, Paulo, ele encontra ali os discípulos de João e ele pergunta se eles receberam o Espírito Santo. E lhe perguntou, isso é Paulo perguntando para ele, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E talvez você não tenha recebido o Espírito Santo, às vezes seja culpa de nós mesmos, que estamos aqui à frente, de não ter ensinado como que nós temos que buscar esse Espírito Santo, que nós devemos buscar esse Espírito Santo, que nós precisamos desse Espírito Santo, porque Ele é quem vai nos guiar, Ele é quem vai fazer nos arrepender de todo o pecado, Ele é quem vai fazer com que você reconheça que você é pecador, Ele é quem vai te fazer que você aceite Jesus como seu Salvador. É Ele que nos convence. Se o Espírito Santo não agisse para que eu e você se convencessem na nossa incredulidade, mortos como nós já estávamos, nós não seríamos capazes de reconhecer que somos pecadores. Porque você sabe que você tem amigos que você fala do pecado e eles dão risada e chama você de fanático, chama você de religioso. Porque eles não acreditam. Tem outras pessoas que dizem que o Espírito Santo é simplesmente uma força. Só que o Espírito Santo nós vamos encontrar na Bíblia que ele fala, que ele ensina, que ele se entristece. Como uma força pode fazer isso? Isso são características de pessoas. Por isso nós temos o Espírito Santo como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E aí, Atos, no versículo 3, e então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Nós sabemos que João chegou batizando pelo arrependimento. Todo o batismo de João, ele disse arrependei-vos. E João era duro. Quem conhece o livro de João, vai ver que João, ele, nas suas palavras, eram palavras duras. Ele não, como dizia, ele não alisava ninguém. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele chamava de víboras, raça, e aí os nomes que iam vir na ponta da sua língua, ele ia soltando. Assim era o batismo de João, era por arrependimento. Mas João mesmo diz, olha, vai vir um que eu não sou capaz de desamarrar ou amarrar as suas sandálias. E esse vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. É esse batismo que nós precisamos receber. É esse batismo que eu e você precisamos buscar. Porque o batismo é quem vai fazer, ele vai te dar poder. Se nós voltarmos em Atos capítulo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer que, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quem quer poder do Espírito Santo? Pois você precisa buscar. Buscar com fé. Você precisa pedir.
Peça ao Pai, derrama teu Espírito sobre mim. Mas pastor, eu já tenho o Espírito Santo, sim. Eu coloco isso como você compra uma casa. Você compra uma casa e ela está lá no lugar. Agora é diferente quando você compra uma casa e você vai e entra dentro dela. Assim é o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Mas você precisa que ele se manifeste dentro de você. Porque às vezes o Espírito Santo está em mim e em você, porque todos que aceitaram, confessaram Jesus como Senhor, são selados com o Espírito Santo. Ou seja, você tem o Espírito Santo. Mas é diferente você ter e ter a manifestação do Espírito Santo. A manifestação é exercer os poderes que o Espírito tem sobre ele. É você pôr a mão sobre um demônio e ele vai ser expulso. É você pôr a mão no enfermo e ele vai ser curado. É você pôr a mão naquele que está surdo e ele vai começar a ouvir. É você pôr a mão no que está cego e ele vai começar a enxergar. Esse é o poder, isso é a manifestação do Espírito Santo. E muitas vezes nós somos enganados porque achamos que a manifestação do Espírito Santo é aquele que rodopia, sabe? Tudo bem, nós não somos contra, mas o Espírito Santo pode fazer isso sim. Mas se você não faz, você pode ter a manifestação do Espírito Santo sem ter esse tipo de coisa. O Espírito Santo, ele age como ele quer, quando ele quer e quem ele quer. Agora ele quer quando você quiser. Você é a autoridade. Jesus fez todo o sacrifício, mas ele não nos obriga, eu e você, a receber esse Espírito Santo. Ele não nos obriga, eu e você, a aceitar Jesus. Você é a autoridade, você é quem decide o que quer da sua vida. E o que eu quero dizer nessa noite, o Espírito Santo está nessa casa. O Espírito Santo está esperando simplesmente você abrir a boca e dizer: Espírito Santo, me enche agora. Espírito Santo, se manifesta sobre a minha vida agora. Espírito Santo, se revela agora com os teus dons espirituais sobre mim. Os dons espirituais foram distribuídos para todos. É você que tem que ir lá, abrir a lojinha, abrir a porta, escolher qual o dom que você quer e pedir ao Senhor. De repente você pede um, ele vai dar 2, 3. Conforme o seu querer, conforme a sua glorificação diante de Deus. Porque também não adianta eu pedir o Espírito Santo e estar cheio de pecado. Não adianta eu pedir o Espírito Santo e o meu corpo está impuro. Eu tenho que pedir, mas eu tenho que saber que eu tenho que me santificar. Porque em Hebreus 12 vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. E eu tiro esse versículo e coloco: sem santificação ninguém vai receber o Espírito Santo. Ah, pastor, mas para mim receber o Espírito Santo eu tenho que ser santo? Não, embora Paulo nos chame de santos. Mas ele sabe que todos nós somos pecadores. 1 João 1:10 vai dizer que aquele que não tiver pecado faz a palavra de Deus mentirosa. Mas nós somos justificados porque nós aceitamos o sacrifício ali na cruz. E sendo justificados, nossos pecados já não têm o grau de impureza como tinha antes. Deus sabe que nós somos pecadores. Mas há uma diferença em você ter o prazer de viver pecando e pecar por acidente. Eu costumo dizer que o crente peca pelo acidente. Ele peca pelo acidente. Quando ele viu, ele diz: olha, eu pequei. Sabe, eu não queria ter feito isso. De repente você se irritou, falou um palavrão e você diz: meu Deus, eu não poderia ter falado isso. Agora não adianta você também querer enganar você e dizer: ah, eu pequei. Mas eu não, Deus sabe, Deus conhece os nossos corações. É por isso que os nossos pecados já estão todos justificados ali na cruz. E eu creio que se você está aqui nessa noite, se você busca
O maior pecado que você tenha cometido, se você se arrepender agora e disser: Espírito Santo, vem, me enche, revela o teu dom espiritual sobre minha vida, Ele está pronto para fazer isso. O Espírito Santo não é aquele que vai dizer: eu vou te dar 3 meses, eu vou te dar 1 ano, para ver como você vai reagir. Ele conhece o hoje, o amanhã, Ele não precisa disso. Por que tem pessoas aqui cheias do Espírito Santo e por que você não tem? Talvez essa pessoa tenha buscado, talvez essa pessoa tenha acordado de madrugada, dobrado o seu joelho e vem Espírito Santo sobre a minha vida. Enquanto você acorda, e às vezes foi Deus que te acordou para que você levante e vá orar, e você diz: não, com frio desse, cansaço que estou, e começa a reclamar: meu Deus, por que eu não durmo? E talvez Deus está falando na sua mente: levanta e vai orar pelo menos 10 minutos, depois você volta a dormir. O inimigo está aí, ele trabalha a noite inteira. Sexta-feira nós fomos numa casa, o menino fica a noite inteira sem dormir. Mas não é uma noite não, todas as noites ele não dorme a noite inteira. Sabe, isso não é normal, porque a noite foi feita para descanso, e a palavra de Deus diz que o justo deita e logo agarra no sono. Se você não está dormindo, se você não tem paz na sua noite, há alguma coisa de errado na sua vida. Ah, pastor, é preocupação. Entrega as preocupações na mão do Senhor. Ele não diz lá em Mateus 11, 28, 20 a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós temos que aprender a entregar as nossas desgraças. Nós temos que aprender a entregar aquilo que nos prejudica, aquilo que tira a nossa paz, nas mãos do Senhor. Ele está pronto para receber. Ele veio para isso. Ele disse que ele não veio para os que estão são, ele veio para os que estão doentes. E eu e você, enquanto estivermos aqui nessa terra, somos doentes. É como se nós estivéssemos num leito, num hospital, sendo tratados. E quem é que está nos tratando? A palavra de Deus. Mas para isso você precisa ler. Você só estando no hospital, o remédio está do seu lado. Se você não toma, você é curado. Assim é a palavra de Deus. Ela que vai te santificar. Ela que vai te ensinar a ser purificado. Ela que vai mostrar onde estão as tuas impurezas, para que você seja, que ela seja tirada. Você tem que ler ela. Você tem que entender. Você, antes de tomar o remédio, você não lê a bula para saber para que ele serve, qual a reação que você vai ter. Assim nós temos que ler a Bíblia também, porque ela vai mostrar aquilo que tem que tirar. Esses dias eu falei aqui que nós lemos a Bíblia errada, porque nós lemos a Bíblia para ver o que nós possamos tirar dela. Não, nós temos que ler a Bíblia para enxergar o que ela pode tirar de nós. Sabe, é assim que nós temos que acreditar. Temos que ler ela para ela nos limpar. Mas nós estamos lendo ela, o que eu posso tirar aqui de proveito? E aí encontramos o versículo lá: você é mais do que vencedor. Opa, aqui eu sou cabeça e não sou cauda. Olha, está vendo? Vou te colocar dupla honra lá, Isaías. Olha que benção. Agindo ele, quem impedirá? Deus está agindo na minha vida, ninguém pode. Os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Davi diz assim: eu escondi a tua palavra para que não pegue contra o Senhor. Eu escondi a tua palavra no coração. É no coração que nós temos que esconder a palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do crente. Se você não ler a Bíblia, você não vai saber como é que você vai ser cheio do Espírito Santo. E sabe o que me entristece? É que o Espírito Santo está do teu lado. Ele está do teu lado dizendo: pede a minha manifestação sobre ti. Mas peça com fé. Porque eu sei que aí na sua mente você já respondeu: eu já pedi tanto e ele não te revela. Porque você já está descrente. É você ter a certeza de dizer: eu vou ser cheio.
da manifestação do Espírito Santo sobre a minha vida. A palavra de Deus diz lá em Atos 19, 11. Vamos ver uma pessoa cheia do Espírito Santo que ela pode fazer. Isso é Paulo. Deus fazia milagre extraordinário por meio de Paulo. Você acha que Jesus deu esse poder só para Paulo? Ele deixou para todos. Ele deixou para todos. Está lá em João 14, versículo 12. Diz que nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez. Paulo acreditou, só que eu e você não estamos crendo, por isso não fazemos. Ah, mas foi Paulo. Não, vai ver Pedro. Pedro lá no capítulo 5 de Atos. Pedro, ele passava, o pessoal colocava o pessoal na rua para que a sua sombra, quando passasse sobre os doentes levantavam e eram curados. Atos capítulo 5, 15, Roberto. Aí vamos ver Pedro. Então não foi só Paulo, porque nós temos a mania, não, isso acontece com a nossa irmã Adriana, não, a nossa irmã Alessandra, porque ela está mais tempo na igreja. Não, é para todos, é para mim e para você. Não, isso é para o pastor Edmundo, que ele é pastor. Não, é para todos nós, é para mim e para você. O dom é gratuito, mas você precisa querer. Você precisa pedir para receber. O que diz Mateus 7,7? Para que a gente peça que nós vamos receber. Bata na porta que ela vai se abrir, não é assim? Olha lá, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam na porta e será aberta. Mas se você não tem fé nem para pedir, como é que essa porta vai se abrir? O irmão se manifesta do teu lado e diz: olha, eu estou morrendo de dor de cabeça. Espera aí que eu vou chamar o pastor. Espera aí que eu vou chamar a doutora. Espera aí que eu vou chamar o pastor Cláudio. Nós somos assim. Achamos que Deus sempre está trabalhando na vida do outro e não pode trabalhar na nossa. Está com dor de cabeça, irmão? Tá. Pai, mesmo com a minha pequenina fé, eu declaro ele livre da dor de cabeça. Amém. E não duvide, eu costumo dizer que a fé não se alinha com a dúvida. O problema é que nós temos fé natural e fé sobrenatural. E nós usamos, mesmo dentro da igreja, é a fé natural e não a sobrenatural. A sobrenatural é aquela de Hebreus 11:1. É trazer à existência as coisas que não existem. Essa é a fé sobrenatural. E Deus quer derramar sobre você nessa noite. Deus não abriu esse lugar para que você sentasse no banco dessa igreja e seja sempre o mesmo. Ele abriu esse lugar para que você venha aqui, aceite Ele, e Ele faça a transformação, encha do seu espírito, que você possa desfrutar das coisas sobrenaturais. Eu sou um crente pidão, eu estou sempre pedindo as coisas para Deus. Tudo que eu vejo na Bíblia é sobrenatural, eu estou pedindo para Deus. Eu estou pedindo para Deus. Porque se está à nossa disposição e Ele é quem entrega, Deus me entrega isso. Eu preciso exercer essa fé. Eliseu um dia está diante dos seus amigos que estão ali trabalhando, e um machado, todos sabem que o machado ali é de ferro, aquela parte de ferro caiu sobre a água, e eles começaram a lamentar. E eles eram discípulos dos profetas, estavam aprendendo, mas ainda não tinham coragem, como talvez eu e você ainda não tenha. E Eliseu pegou um galinho. Agora vamos analisar um galho no rio, ele fica parado? Vai embora. Só que o galho ficou ali e o machado flutuou. Sabe, isso é exercer. Agora se fosse eu e você, não, ferro afunda, irmão, não tem como subir.
Nós estamos sempre dando as declarações das coisas negativas antes de colocar as positivas na frente. Porque é mais fácil eu deixar de crer do que eu crer no sobrenatural. É isso que acontece comigo e com você. Meu irmão, Deus chamou você para ser um visionário. Você tem que ver além do que você consegue enxergar. Isso é visão. Porque ver com os olhos naturais, olha, nós só enxergamos até aquela parede, dali para frente nós não enxergamos mais. Mas com os olhos sobrenaturais, nós vemos ali uma sala pastoral, nós vemos ali uma sala das crianças, uma sala dos adolescentes, uma cantina, nós já vemos a escada subindo para o grande salão. Sabe, é assim que nós temos que ver. Mas sabe o que acontece? As coisas estão acontecendo na sua frente e você não está enxergando. Isso aqui não vai para frente, está vendo? Começaram e está aí parado. Eu sabia que isso não ia. Eu já sabia que isso aí não ia dar em nada. Falaram tanto aí como é que está. Vocês lembram quando eu chamei todo mundo um dia e mandei olhar ali através daquela janela e cada um enxergava ali? E vai ser levantado, vai ser terminado no nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ei, Jesus não investiu em mim você para ser perdedor, não. Ele investiu em mim para você porque Ele é o maior investidor. E se Ele investiu em mim você é porque vai ter vitória. Ele tem lucro. E o maior lucro que Deus quer é que você seja cheio do Espírito Santo, para quando você falar da palavra dele, o Espírito Santo que está em você já passa para aquela pessoa e convence que aquela pessoa seja salva. Mas sabe como que é? Está chegando diante da pessoa sem o Espírito Santo. E aí Deus vem na sua mente e fala de Deus. Eu vou falar de Deus. A pessoa, olha o carro que ela tem. Olha o carro que ela tem. Olha como ela se veste. É fácil falar para o coitadinho que está bêbado, que está caído na rua, não é fácil? Agora quando chega o nosso chefe, quando chega o patrão, falando do espiritismo, acendendo incenso, você ainda até respira junto com ele para dizer que está junto. Não, patrão, não é para você, deixa eu acender, não precisa ficar os seus queimar. Você não sabe que você pertence a Deus. Amém, Jesus. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram. Já venceram. Não estão dizendo que vocês vão vencer, não. É já venceram. Já venceram porque vocês são pessoas cheias do Espírito Santo. Vocês são pessoas que a partir de hoje vocês vão pedir e declarar a manifestação dos dons espirituais sobre a sua vida. Olha aí o que diz: filhinho, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Dê glória a Deus. Se aquele que é maior de que o que está no mundo, o que eu e você vamos temer? Sabe o que acontece? É que nós estamos numa guerra e todo crente enche a boca. Não, ser crente é viver na guerra, é luta, é prova, é levar a cruz que Ele mandou. E você esquece que você está numa guerra que já foi vencida por Cristo Jesus. Você está tentando obter vitória de uma coisa que a vitória já foi conquistada há 2000 anos atrás. A vitória já foi conquistada, você não tem mais que ter vitória. O que você tem que fazer agora é se declarar filho do rei, é ser cheio do Espírito Santo e buscar aquilo que você tem direito. Efésios 1, capítulo, versículo 3. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Paulo um dia estava pregando
E o culto do Paulo não foi aqui, passado das 9 horas, tem gente que larga a cadeira e vai embora. Era meia-noite. Ele disse que tinha um rapaz sentado na janela, que chamava eu. E esse rapaz, eu. E esse rapaz caiu e quebrou o pescoço. O que Paulo fez? Foi lá, colocou seu lencinho sobre o pescoço dele e ele ressuscitou. Você sabia, eu estava vendo a maioria dos cultos da África, as pessoas ficam 3, 4 cultos. Vêm e não vão. Sabe por que não vão? Porque não tem nada para comer em casa. Então eles não vão perder tempo voltando para casa porque não tem nada. Mas estão se alimentando da palavra. Sem reclamar. Pula, dança, canta. E você não acredita que aqueles povos não têm o que comer. E eu e você chegamos aqui, barriga tão cheia, que o pessoal aqui, o grupo do louvor diz, levanta, canta, dança e fazer. Irmão, nós brincamos, mas é verdade. Agora quando você chega em casa, você vai ver lá as Olimpíadas, e aí está um brasileiro lá e ganhou uma medalha e você está gritando com toda a sua família. Você está exaltando aí, não estou dizendo que é errado não, vamos dar honra a quem merece honra. Mas quem é que merece a maior honra que eu e você temos que dar? Pois é, e vemos no lugar que nós estamos como mortos. Aqui é lugar de vivo. Sabe, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que anda na contramão. No dia que ele encontrou Pedro, que ele diz agora você vai ser pescador de homem, o que nós entendemos? Pedro tirava o peixe da água com vida para a morte. E ele falou, não, agora é o contrário, você vai pegar a morte para trazer para a vida. Porque Paulo diz que eu e você estamos como mortos já, antes de aceitar Jesus. Mas para que você entenda isso, você tem que passar a partir de agora, se você já não faz isso, buscar para ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso você tem que purificar a sua língua. Leia Tiago capítulo 3. Vai ver o que a língua é capaz de fazer. Tiago diz que o homem é capaz de domar um cavalo, né, pelos seus arreios, que é sobre travado ali na boca, na língua. Ele doma o cavalo. Um navio com a imenso tamanho que ele tem, um pequeno leme ali que simboliza a língua, coloca ele para um lado e para o outro. Mas o homem não é capaz de frear a sua língua, dominar a sua língua. E a língua ela pode trazer vida e trazer morte. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é purificar a nossa boca, a nossa língua. Sabe, aquela criticazinha sobre o irmão. Porque às vezes você pode até não gostar, mas não fique falando. E peça a Deus por que você não gosta. Porque se você abrir João, 1 João 4:20, vai dizer como é que se alguém afirma eu amo Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ah, então você diz eu amo Deus, mas olha para o teu irmãozinho do lado e diz, que vontade de matar, se eu pudesse eu mataria agora. Aí Deus está dizendo, mentiroso, se você não consegue amar seu irmão que você está vendo, como é que vai dizer que me ama se você não me vê? E aí depois ainda diz, eu peço o Espírito Santo, mas ele não vem sobre mim. Não vai vir nunca. Quer ser cheio do Espírito Santo? Tem uma intimidade maior com a palavra de Deus. Coma esse livro. Medite nessa palavra. Pegue um texto e medite naquele texto. Não fique procurando ler toda a Bíblia. Eu já li a Bíblia tantas vezes. É bom, se você puder ler a Bíblia, é bom. Eu já li a Bíblia de ponta a ponta 5 vezes. É bom.
Mas hoje eu estou mais preocupado em meditar em textos. Até ver o que aquele texto fala comigo. A Bíblia fala, irmão. Essa palavra é viva. Ela fala, ela te responde. Ela te mostra os teus erros. Tem hora que ela te mostra coisa que você tem vontade de esconder ela para nunca mais abrir. Porque ela revela o mal que nós estamos fazendo. Ela nos exorta. Veja onde você está colocando seus pés. Talvez você esteja andando em lugar que o Espírito Santo não entre com você. Talvez você esteja colocando os seus pés, onde o Espírito Santo está dizendo: olha, daqui para lá você vai só, eu não vou contigo. Purifique suas mãos. De repente suas mãos estão tocando em coisas que o Espírito Santo falou: a partir de agora eu largo suas mãos, eu não estou aí onde você está pegando. Purifique os seus olhos. Sabe? De repente você está olhando coisas que o Espírito Santo falou: não, para aí eu me torno cego. O que você está ouvindo? Ou seja, purifica o teu corpo. E o Espírito Santo está gritando: eu preciso agir em você, para que através de você eu tenha que agir em outras pessoas que estão morrendo como você estava morrendo, e eu te livrei da morte. Ele não quer só agir em você para deixar você bonitinho não, e ir para o céu. Ele quer te fazer um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro soldado. Sabe, vamos deixar o cansaço. Às vezes esse cansaço é um maligno que está te colocando. Nós estamos aqui toda segunda-feira às 8 horas. Eu, Valdiário, Toninho, e às vezes eu, irmão Aparecido. Eu não vou criticar quem não vem. Muitas pessoas têm que fazer. Mas se você não vem é porque está cansado, abandona esse cansado e vem orar. Nós estamos aqui nos domingos das 8 às 9, se consagrando para Deus, está sendo uma bênção. Mas sabe por quê? Porque o pastor Cláudio estava pronto em ouvir a voz de Deus e obedecer. Ele poderia ter ouvido e falado: não, isso é da minha mente. Não, mas ele falou para mim: olha, pastor, o Espírito Santo está tocando, Deus está falando comigo. Qual a desculpa que você tem para não vir na segunda e nem no domingo de manhã? É cedo demais, todo domingo. Foi domingo muito tarde. Foi domingo muito tarde fazendo o quê? Porque você sai daqui 9 horas. E sai olhando para o relógio dizendo que terminou tarde. E ficou até mais tarde fazendo o quê? Não tem nada a ver com sua vida. Responda para você mesmo. Pergunta que eu estou falando não é para você responder, não. É para você responder para você. Você já viu quando você sai do portão para fora, o sono te abandona? Ei, expulsa esse espírito do sono, que ele dizia a Valdiário. O inimigo usa disso. O inimigo não perde tempo, irmão. Esses dias nós estivemos numa casa de uma pessoa que o inimigo se manifestou e falou: ela está com um veneno na gaveta. E quando nós expulsamos o demônio, a mulher falou: eu estou com veneno mesmo, porque eu estou com vontade de me matar. E se nós não tivéssemos ido naquela casa? E se a pessoa que convidou para que nós fôssemos naquela casa não tivesse, não é de Deus, ou é da minha cabeça? E depois, se essa mulher morresse, o que nós íamos falar? Devia ter ido. Bem que Deus me avisou. A seara está pronta. Mas os ceifeiros, lá diz que são poucos, mas eu diria que estão tudo cansados. Vamos acordar. Vamos ouvir o Espírito enquanto ele falar à igreja. Vai chegar um tempo que o Espírito vai ser retirado e vai ser difícil encontrar adoradores. Eu e você temos grandes oportunidades de conhecer a Bíblia, de exercitar. Você sabe quantas pessoas estão? Eu estava numa tribo na África. Eles rasgam a Bíblia folha por folha
e cada um fica com a folha, leva para casa para ler e depois traz e vão trocando, porque não tem condição de comprar uma Bíblia. Chegou uma caixa de Bíblia lá através do helicóptero. Você precisava ver a multidão de gente correndo para pegar a folha da Bíblia. Não era uma Bíblia inteira, que não dava para todo mundo. Mas ele estava em comunhão, não era egoísta. Porque de repente ele ia dizer: não, a Bíblia para mim não, mas se preocupa. Não, irmão, vamos dividir as folhas aqui. Você leva, você traz e a gente vai trocando. Eu e você temos toda a oportunidade. O Brasil tem essa liberdade. O Brasil é honrado, porque o Brasil honrou Israel. Você sabe que Israel hoje é país, é Estado, pelo voto, em 42, de um brasileiro, acho que era Oswaldo Aranha ou Luiz Aranha, que ficou em empate, e ele que decidia se Israel ia ser nação de novo, independente ou não. E Deus nos retribuiu com essa honra, nós somos livres. Podemos aprender cultuar qualquer tipo de Deus aí. Mas eu e você ainda somos premiados, porque nós cultuamos o Deus verdadeiro. Nós cultuamos o Deus verdadeiro, aquele que nos dá vida, aquele que vai nos levar para morar com Ele junto na eternidade. E ainda deixou o Espírito Santo para que eu e você não percam o caminho. Mas estamos todos dormindo. Teve agora esqueci o nome dele, é chinês, e na China era proibido o evangelho em muitas cidades e nação, e ele tentou mover celular porque ele fazia nos lares. E ele esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, e tinha uma multidão lá, e ele falou: olha, vocês são um leão, povo do Brasil. E o pessoal começou a aplaudir. Ele: não aplauda ainda não, mas vocês são um leão adormecido. Sabe, o Brasil está mais crescendo no Evangelho ultimamente no mundo. Você sabia que o mundo inteiro está revelando bênçãos sobre o Brasil? O mundo inteiro está revelando bênçãos sobre o Brasil. E nós dormindo. O pessoal lá fora enxerga as bênçãos que Deus derramou sobre nós. E eu e você, além de não enxergamos, estamos perdendo. Vamos acordar, a igreja. Ouça o que o Espírito fala à igreja. Vamos ficar de pé. Nós vamos clamar agora um pouco aí para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa ninguém tocar sobre você. Mas se alguém sentir no coração de tocar no outro, toque. Eles estavam ali juntos, no mesmo propósito. E eu creio que eu e você estamos aqui nessa noite no mesmo propósito. É você pedir: eu quero essa manifestação. Se você ainda tem um pecado que isso impede de você receber: Senhor, eu me perdoo o meu pecado, eu me arrependo. Me dê força para que eu não continue pecando. E peça o Espírito Santo que ele seja derramado agora sobre a sua vida. Abre a boca. Abra a boca e agrada o Espírito Santo. Sabia que o silêncio que você faz, quem se agrada é Satanás, ele não quer que você abra a sua boca. Então, se você não abre a sua boca, você quer agradar a Satanás. Então, agrade a Satanás, não abra a sua boca, não. Sabe, o Espírito Santo quer que você clame, o Espírito Santo quer que você grite, o Espírito Santo quer que você se mova diante dele. Abra a sua boca com fé e diga: vem Espírito Santo sobre a minha vida. Abra a sua boca com fé e diga: vem Espírito Santo sobre nós. Pai, derrama o Espírito Santo sobre essa igreja. Pai, derrama o teu mover do teu Espírito Santo sobre esse lugar. Assim como o Senhor derramou ali em Atos capítulo 2. Derramou línguas como se fosse de fogo. Derrama agora nesse lugar, Senhor. Enche essas pessoas. Faça com que essas pessoas acordem.
faça com que essas pessoas que dormem ao Senhor, Pai, eles pulam, eles gritam, eles dançam na presença de homens, na presença de meu Pai, de pessoas normais. Mas o verdadeiro Deus é que nós devemos clamar, pular, exaltar. As pessoas dormem ao Senhor. As pessoas têm vergonha, Senhor, de falar de Ti, de pedir a Tua presença. Vem, Senhor Jesus, tira todo o impedimento. E se há um mal no nosso meio que impede essas pessoas de receber o Teu Espírito, eu declaro agora, fora em nome de Jesus. Todo mal que impede essas pessoas de crescer espiritualmente, eu declaro fora em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre essas pessoas. Que a palavra de Deus diz em Atos 16, 18, que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a tua igreja. Chama, meu Pai, o Senhor tem chamado o pessoal valente, que haja a tua manifestação no nosso meio, ó Deus. Que o teu poder possa se revelar agora, derramando os dons espirituais sobre cada pessoa. Ativa agora, Senhor, teu poder. Ativa, Senhor. Vai, Senhor, visitando cada coração e cada mente. Derrama teu Espírito Santo sobre ela. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado mais uma vez. Pode sentar, o pastor Cláudio vai ministrar essa ceia. E que Deus venha derramar todos os dons sobre a sua vida através do Espírito Santo dele.